Inclusive, essa classificação da humanidade em 3 categorias, que foi feita pelos gnósticos, essa mesma divisão em 3 categorias, ela foi assimilada por Agostinho num dos últimos livros que ele vai escrever, né? No Brasil, a gente tem em português, que é essa obra aqui. Ele usa, nesse livro, A Graça, volume 2, publicado pela editora Paulus, ele usa a mesma divisão da humanidade em 3 categorias. As categorias que os gnósticos acreditavam que a humanidade estava dividida eram: 1. Os pneumáticos, que eram os únicos que estavam eleitos, porque tinham supostamente recebido uma semente da eleição vinda de Sofia, que na visão gnóstica era a esposa de Cristo lá no Pleroma. Então Jesus não teria vindo para salvar todos os homens, apenas aqueles eleitos para isso, que eram os que foram criados pela semente da eleição. Os pneumáticos, estes eram os predestinados tanto à salvação como para o céu de primeira classe. Depois, na condição extremamente oposta, estariam os ílicos, também chamados às vezes, dependendo aí da tradução, de terrenos, terrestres e por aí vai. Estes, supostamente na visão gnóstica, eram constituídos de um elemento do universo inconversível. Isso quer dizer que eles jamais poderiam ouvir a palavra de Cristo e entendê-la, não poderiam ser salvos e jamais poderiam ir para o céu. Mas no meio dessas duas categorias estavam aqueles que os gnósticos chamavam de psíquicos. E todos os psíquicos estavam na igreja de Cristo. Ele dizia que todos os crentes, todos os filhos de Deus eram psíquicos. Só que ninguém sabia quem era eleito e quem não era. Os eleitos eram os únicos que estavam predestinados, que não perderiam a salvação. Os psíquicos poderiam ser salvos, poderiam ser destruídos. No entanto, a salvação dos psíquicos dependia de um bom comportamento, de obras de santidade. E se conseguissem ser salvos pelas obras, eles não iriam para o céu de primeira classe, chamado de pleroma, eles iriam para um céu de segunda classe, chamados intermediário. Mas se porventura não conseguissem ser salvos, iriam ser destruídos como os ílicos. Essa mesma divisão em 3 que os gnósticos tinham também vai ser adaptada por Agostinho nesse livro que eu acabei de mostrar aqui, tá? A Graça 2. Nesse livro, quando ele escreve os últimos livros da sua vida, que são O Dom da Perseverança, A Predestinação dos Santos, A Graça e a Liberdade, A Correção e a Graça, esses 4, ele estabelece as bases do pensamento cristão que vai se transformar em ortodoxia cristã, mas totalmente permeado pelos mesmos pensamentos e filosofias gnósticas de antes.